Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui hoje, recebendo nosso irmão Rafael, da nossa igreja ali, congregacional, em Zuzamota, É isso aí, está conosco, é um prazer recebê-lo aqui. Hoje nós vamos bater um papo aí sobre evangelismo, a missão da igreja, Inclusive, essa semana eu estava lendo, Como eu disse, estou fazendo a leitura da Bíblia todos os dias e postando no nosso canal todo dia, meia-noite, entra um vídeo novo lá, E eu estava lendo, os últimos passos de Jesus, quando ele ressuscita, antes de ascender ao céu, ele dá a ordem, o ide de Jesus. E é interessante porque o ide de Jesus ele está no gerúndio, que é uma conotação do português, e que significa ação aonde você estiver, seja num trabalho, seja no ônibus, em casa, onde você estiver tem que falar de Jesus. E é interessante que essa ideia deu tão certo que mesmo em meio à perseguição e às dificuldades que os discípulos tiveram, a igreja avançou. Nós temos tido aí lições abençoadas, as lições falando sobre a igreja primitiva, sobre as dificuldades, mas também o grande poder de Deus. E só estamos aqui hoje porque deu muito certo. Tá certo? Rafael Chaves, é um prazer estar recebendo você aqui, meu querido. Muito bom, prazer é todo meu, pastor André Querubino. Quero desde já agradecer esse convite tão esperado. Nós temos aí essas dificuldades de encontro, de combinar datas, Mas aprove Deus hoje ser o dia para a gente estar conversando a respeito desse assunto tão glorioso que é o evangelismo. Verdade. Fico muito honrado. E um assunto tão essencial, Ele nunca sai de moda, na verdade. Não. Às vezes as estratégias mudam, Mas nunca sai de moda. Eu me lembro, Rafael, eu não sou tão velho assim, Mas eu me lembro de uma época que a gente fazia aquele ar livre. Hoje a gente consegue vislumbrar por aí de vez em quando, Mas antigamente a igreja se empenhava mais nessa área da evangelização, do evangelismo e tal. Hoje nós temos as redes sociais que conseguem atingir um número maior de pessoas. Então os tempos vão mudando, mas Deus está sempre provendo um meio para que a divulgação do evangelho aconteça, meu irmão? Tem uma propagação maior, Antes as cartas chegaram, como chegaram até hoje, aos nossos dias, só que hoje a internet a gente alcança de uma velocidade bem mais violenta. É verdade. E isso é uma instrumentalidade que a gente precisa aprender a usar, E para a glória de Deus. Eu hoje estava estudando ali, preparando a lição de domingo, na lição número 5, e vendo, essa lição tem nos mostrado a perseguição, como foi ferrenha, na vida daqueles que se deram em prol do evangelho, como o apóstolo Paulo, Barnabé, Timóteo, o João Marcos, E as dificuldades que eles passaram, rapaz, e mesmo assim, eles continuaram. E uma coisa que me chamou a atenção na lição número 5 foi que eles estavam jejuando, servindo ao Senhor, jejuando, e aí o Espírito Santo, os separa e os envia, entendeu? E é interessante que no capítulo 10, por exemplo, de Mateus, Jesus chama os seus discípulos, dá a eles poder, autoridade para expulsar os demônios, curar os enfermos, mas também fala, eis que vos envio para meio de lobos. O que significa isso? Que não há facilidade, mas quando ele está ascendendo ao céu, o que ele diz? Estarei convosco todos os dias até a consumação. Glória a Deus. Isso é a nossa esperança. Nossa confiança é essa, E é interessante, nós entramos nesse assunto, que, como o senhor disse, Mateus 10, Jesus concede poder, depois envia. Só que é interessante que antes de conceder o próprio poder, no capítulo 9, do 35 ao 38, Jesus ele instrui aos discípulos a orar, Rogai, pois, ao Senhor da Seara, não é isso? E aí, eu analisando esse texto, o texto está dizendo lá que Jesus ele andava, percorria aldeias, cidades,
pregando, ensinando e curando, tudo no Jerúsalem, o Senhor disse, né? 9, 35, 36. Isso, e Jesus percorria cidades, aldeias ali, pregando, ensinando, curando, e aí o texto diz, grande é a seara, mas poucos ceifeiros. Aí ele diz, rogai, pois, ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores. Aí eu acho interessante que Jesus está falando para os discípulos, olha, vocês precisam rogar, vocês precisam orar, suplicar a Deus para que Deus envie. É verdade. Aí no capítulo 10, os mesmos são enviados. Aí eu cheguei à conclusão que enquanto eu oro para que Jesus envie, na verdade ele está me preparando para que eu seja enviado, porque se de fato eu obedeço e pratico a oração, isso gera um desejo no meu coração de que aquilo que eu estou orando se realize. Isso vai acendendo, vai crescendo no meu coração, vai crescendo, enquanto eu estou com uma palavra de ordem, olha, ora para enviar trabalhador, e aí você está orando, isso é um preparo para quem ora, para que ele seja a resposta, ele mesmo seja a resposta da sua oração. Eu achei isso muito lindo, para depois então, a partir da oração, eles receberem poder e serem enviados, porque não existe poder sem oração. É verdade. Agora, uma coisa que me chama muita atenção nesse texto aí, no capítulo 9, 35 e 36, é o sentimento de Jesus em relação às pessoas. Ele se move de íntima compaixão, né? E a compaixão era um sentimento tão sublime, porque ela te leva a sentir a dor do outro. Ou seja, Jesus olhava e se importava com a situação de miséria espiritual que o povo vivia, né? E ele envia os seus discípulos por quê? Porque há um amor profundo. Eu costumo dizer, Rafael, o tema central da Bíblia é João 3,16, mas no versículo 17, rapaz, no versículo 17, ele, assim, me deixa fascinado. Por quê? Primeiro, 16 diz aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ponto. O 16 vai dizer o quê? Que Deus amou o mundo, ou seja, não há acepção de pessoas. Né? Embora tenha uma vírgula lá, depois uma vírgula dizendo para que todo aquele que nele crer. Quer dizer, ele ama o mundo todo, entendendo que nem todo mundo vai aceitar esse amor. Mas o amor dele é incondicional. O amor de Deus ele é incondicional. Foi dado ali e pronto. Agora o 17, ele vai falar qual foi a intenção de enviar o seu filho. Para salvar e não para condenar. Então, a todo tempo, Deus está trabalhando para salvar. Então, se alguém está indo para o inferno, não é porque Deus quis. Porque ele deu para nós o direito de escolha. Rapaz, eu achei isso muito forte. Que a pessoa rejeita. É a rejeição, né? A pessoa rejeita e Deus não vai forçar, né? Não fala com ninguém. Mas vamos lá, meu irmão. O índice de Jesus, né? Tem Mateus 28, 15, se eu não me engano, não me lembro agora de cabeça aqui. E Marcos 16 também, né? É outro texto que a gente usa bastante, 16, 15. Esse ide é só para os apóstolos? Porque há muitas pessoas que às vezes acham que a obrigação de ir atrás das almas é do pastor, é do presbítero, é do missionário, é daquele camarada que ele tem um título na igreja e tal. Essa ordem, ela tem um objetivo de atingir somente essas pessoas ou ela é um coletivo para a igreja? Obviamente que não, né? Nós temos aí esses textos e outros que o senhor citou aí, falando a respeito dessa comissão nossa que nós temos para fazer o ID do Senhor, esse evangelismo, e ali não tem cargo nenhum especificado, né? Ali não tem dizendo, ide vós pastores, ide vós evangelistas, não. Ide por todo mundo. E aí a palavra, ela abrange quem lê. Tem até uma história, um fato real, de uma... Eu só que não vou saber citar o nome dessa mulher. Ela, lendo a Bíblia, quando ela se deparou com esse texto, né, de Marcos 16, 15, ela saiu em meio à cidade pregando. E aí eu perguntaram a ela,
Quem que te enviou? Qual igreja? Qual agência missionária te enviou para pregar? Ela disse, não, ninguém me enviou. Eu li e eu estou fazendo. Né? Creio. Isso. E aí, isso aí, se está escrito e não tem uma ordem específica, um quadradinho específico dizendo, não, só pastor, não. Se você está ali, recebeu, entendeu, basta praticar. Certamente que essa palavra ela abrange, alcança todos aqueles que se convertem, né? Todos aqueles que ouvem, como a Bíblia diz em Atos 16, que enquanto Paulo pregava, Lídia ouvia e o Senhor lhe abriu o coração, e ali ela já não foi mais a mesma, né? O que nós temos é que abrir o coração, porque uma pessoa que pode passar 50 anos na igreja, mas se ela não abrir o coração... Verdade. E é interessante que você falou acerca de Lídia, porque foi uma conversão assim fantástica. A história, eu vejo aquela história ali de Lídia uma história cinematográfica, de um amor à primeira vista, né, em prol do Evangelho. E até o pastor Osíris mandou essa semana um vídeo, né, da lição número 5, falando, né, que ela era uma pessoa de uma certa posse e que ela abre as portas da sua casa, né, para que os irmãos pudessem se reunir, né, para que a coisa continuasse acontecendo. É fantástico isso. E aí é que eu falo, às vezes, rapaz, nós não precisamos de muita coisa para fazer a obra de Deus, porque uma coisa que eu entendo é o seguinte, o Evangelho ele é muito simples. O Evangelho, eu sempre observo a forma como Cristo lidou com as situações. Sim. As pessoas com quem ele esteve, né? Vai estar com a mulher adúltera, vai estar na casa de publicanos, né? Vai encontrar com aquela mulher samaritana, e aonde ele passava, ele não se contaminava com a forma de ser daquelas pessoas, mas ele tinha sempre uma mensagem simples, que tocava no profundo, no íntimo, né? E essas pessoas eram tocadas pelo poder, né, do Senhor Jesus, e eu acho isso muito fantástico, meu irmão, muito fantástico. E falando a respeito disso, nós temos na própria nossa revista, nós estamos falando da revista, sim, fica à vontade, né? Os dois modelos de trabalho, justamente de evangelismo, de anunciar o reino de Deus. E aí nós temos a missão centrípeta, que é a missão que nós conhecemos, olhando, entendendo o Antigo Testamento, onde Deus se revelou a Israel e as outras nações não, mas se essas nações quisessem conhecer o Deus de Israel, elas deveriam ir até Israel, né? E aí hoje nós já temos uma missão centrífuga, não é isso? Onde agora eu não de dentro para fora. Isso, eu não tenho mais que ficar esperando, não, se fulano quiser Jesus, ele vem até mim. Não, eu tenho a verdade, né? Eu tenho a verdade e eu preciso ir até eles. Isso é entre o id. Aí que entra, onde eu entendo que para quem tem que fazer isso? Quem nasceu de novo, né? E aí eu costumo dizer que a gente consegue medir a temperatura da igreja pelo nível do seu trabalho evangelístico. Quem são os que estão ali, tanto na intercessão, no quarto de oração ali, quanto aqueles que estão indo, né? E quanto aqueles que estão contribuindo. Tem gente que não tem saúde para ir, sim, mas tem condição de contribuir. Verdade. Outros interceder. Isso. Né? E aí, tem várias formas de... E aí você vê um crente com saúde, com condição, enfim, mas que está jogando bola, tá? Nada contra, né? Sim. Mas no momento, por exemplo, na programação, simplesmente não quer, não sente desejo. E é perigoso isso porque, pensa, imagina, você alcançou a salvação te alcançou, e aí você não sente desejo de passar essa salvação, esse conhecimento dessa verdade para uma outra pessoa. Tem que fazer uma autoanálise, né? Se de fato você foi alcançado, porque, poxa, você conheceu a fonte da vida, e aí você não deseja que outros conheçam também? Entendendo que essa ordem do ID, né? Ela é uma ordem coletiva para todos que servem ao Senhor Jesus,
eu penso, talvez eu seja radical, mas acredito que não, no meu pensamento, que não evangelizar de alguma forma, não promover o evangelismo, seria negligente da minha parte. Não fazer, porque veja bem, o amor foi dado a nós de graça. O preço que Jesus pagou, né? João vem dizendo que ele despiu-se da sua glória, né? Se fez como um de nós, entendeu? Eu estava lendo nessas narrativas da Bíblia, eu estava lendo lá no momento da crucificação, a zombaria, né? O pessoal debochando, você não é o Cristo, rapaz. Até o próprio ladrão que estava lá ao lado dele, você não é o Filho de Deus, então sai daí, se salva a gente também, né? De uma forma assim, bem debochada. E ele poderia realmente fazer isso, mas ele não quis usurpar esse lugar. Até porque ele veio para isso. Sabe uma coisa que me chamou assim, muita atenção também? Foi quando Jesus está na última ceia. Eu não me lembro agora de cabeça se foi em Lucas que está narrando, ou se foi em Mateus. Não me lembro. Eu sei que tem uma parte que ele vai dizer o seguinte, que há muito tempo ele estava esperando por aquele momento. E eram os momentos, as horas que antecediam a sua morte e crucificação, sua crucificação e morte, né? Rapaz, como que a gente pode viver sem compartilhar isso? Como? E aí você falou uma coisa interessante aqui também, né? Ela começa dentro, depois a obra realizada ali, ela vai para fora. Mas quando você vê o chamado de Abraão, qual era a intenção de Deus? Israel seria o ponto de referência. Mas em ti, na descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Rapaz, coisa linda. Que coisa maravilhosa, meu irmão. É verdade. Aí é que nós percebemos que o plano de Deus nunca foi trabalhar somente com a nação de Israel. Mas o texto que o senhor citou de João 3,16, todo mundo, isso aí é fundamental. É o plano da salvação, né? O plano da salvação nunca foi dizer que não, Jesus foi pego, ou Deus foi pego de surpresa e ele não planejou a morte. Adão na queda ali bagunçou todo o plano de Deus, nada disso. Eu não sei se você já ouviu falar sobre o evangelismo teocêntrico. Tem um livro chamado Evangelismo Teocêntrico. E nesse livro fala sobre o Pactus Salitus. Pactus Salitus significa aliança eterna. E nesta teoria da aliança eterna, né? Ele explica que na eternidade o Pai, o Filho e o Espírito Santo já tinham um plano reserva. Entendeu? Então, quer dizer... Pô, Deus já estava morto na fundação do mundo. Ele já aceitou morrer, exatamente. Eu achei muito interessante. Sim. Eu emprestei esse livro, rapaz, não sei para onde foi parar. Eita, emprestou, é complicado. Libra... E eu não acho mais para comprar assim, não vejo mais. A missão foi dada a nós, a igreja, né? E a gente, como nós fomos alcançados até hoje, embora fazendo um comparativo com a igreja primitiva, porque está dentro do evangelismo, da evangelização, a gente vê que houveram as dificuldades, houve a ação do Espírito Santo, a igreja continuou, né? Hoje nós somos fruto do trabalho de pessoas que lá atrás não desanimaram, né? E a igreja hoje, ela tem uma ferramenta, tanto na mídia social, né? Hoje nós temos uma ferramenta, a ciência está a nosso favor para a divulgação do Evangelho. E penso que, embora se tenha muitos trabalhos acontecendo a nível evangelístico, eu acredito que nós poderíamos fazer muito mais. Porque, veja bem, o apóstolo Paulo, com todas as limitações científicas da época, né? Ele usou todos os recursos que ele tinha. Ele evangelizou o mundo da época. Imagina o apóstolo Paulo, com toda essa ferramenta que nós temos na mão, meu irmão. Que estrago ia fazer nesse mundão. O inferno ia chorar, ia gemer.
Mas porque ele tinha a autoridade do Espírito Santo, né? E é o que está faltando muito em nós hoje. A gente está com muita estratégia e pouco poder. É o problema. E é a nossa briga hoje com a própria igreja de gente. Não sai para falar de Jesus sem desenterrar ele. Né? Porque a gente é muito estrategista. A gente não... Vamos fazer assim, vamos fazer um bilhetinho assim, vamos fazer uma arte bonita. Nada contra, tudo é válido. Mas... Precisamos da presença do Espírito Santo, da autoridade, desse poder. Eu estava falando esses dias, como nós estamos mexendo com obras, nada contra quem pode dar uma oferta para, de repente, pagar alguém para ajudar lá na igreja e tal. Mas eu me lembro de um tempo, e o pastor Osíris também se lembra disso, porque nós trabalhamos juntos na construção da igreja, o povo se reunia, todo mundo se dava em prol daquilo, porque é uma forma de evangelizar também, porque as pessoas passavam pelo bairro e via a igreja unida, o povo trabalhando, contribuindo, fazendo e tal. Chama atenção. E outra coisa, você tocou num ponto muito interessante também. Olha só, o texto que nós falamos ali, até que está fresquinho aqui por causa da lição número 5. Não se sai para o evangelismo de qualquer maneira. Né? O evangelismo, primeiro você precisa buscar a Deus. Eu falava essa semana lá na igreja, na terça-feira, até li o texto, né, de Marcos 16:15. Nós não sabemos o que nós vamos encontrar lá fora. Talvez não seja esse medo de não saber e a falta do preparo que às vezes faz com que muitas pessoas não tenham coragem de sair para evangelizar. Sim, esse é o problema. Eu volto a repetir, essa é a nossa briga de conscientizar a pessoa. Nós temos esse trabalho, além de incentivar as pessoas a irem, antes disso nós precisamos fazer como Jesus. É o plano de Jesus, é o modelo perfeito para nós instruirmos, discipularmos para o evangelismo. Busque, ore a Deus, rogai pois no Senhor. Esse é o plano, você ora. Depois que você orou a ponto de você estar preparado, desejoso daquilo acontecer, o que é o nosso caso? Salvação de vidas, salvação de almas. Então você agora recebe o poder, recebeu o poder, agora tu vai. Esse é nosso papel. Eu tenho alguns jovens lá que têm o desejo de pregar, têm o desejo de falar, têm o desejo de evangelizar. Eu estava conversando com um lá, nós lá estamos precisando, o próprio Elias da nossa igreja, o sonoplasta, mandar um abraço para ele. E aí, parceiro. Isso, amigão. E aí, eu estava falando com um jovem para poder ajudar ele lá no som. E aí esse jovem falou assim, rapaz, é complicado, né? Aquele medo de fazer alguma coisa errada e queimar o som. Eu falei assim, mas qual é o seu desejo? Ele falou assim, meu desejo é evangelizar, é sair na rua e falar de Jesus. Eu falei assim, então, vem comigo que a gente vai caminhar junto. Ele falou assim, mas eu tenho vergonha, eu não sei falar. Olha só, parece Moisés, né? Eu não sei falar bem. E é isso que... esse é o nosso trabalho individual, igual formiguinha, vamos fazendo de grão em grão ali, até a gente conseguir falar com a pessoa, olha, você... porque o meu medo de falar é quando eu falo daquilo que eu não domino. E aí eu vou sentir vergonha, porque eu vou ficar com a minha consciência me acusando. Tu vai errar, você não vai falar direito, vai falar errado. E aí isso gera a insegurança de você sair. Agora, quando você sai preparado, vai fazer o quê? O que te impede? E aí a preparação vem a partir do estudo da palavra, da sua vida com Deus, devocional, todo dia na palavra, buscando em oração e na leitura. Lê um comentário bíblico. Tem gente que não gosta de comentário bíblico. Tem gente que acha que vai abrir a Bíblia e Deus vai revelar o sobrenatural ou alguma coisa que nunca... Não, tá aqui, pessoas já cavaram o que nós às vezes queremos cavar. O comentário do cara que já fez, né? Já estão adiantados. Já está pronto o serviço. Quanto tempo que esse livro vem sendo estudado? E aí, eu penso que muita dificuldade nossa hoje, pastor Querubino, é essa falta de relacionamento com a palavra em oração. E aí que gera as pessoas que vão e acabam, em vez de evangelizar, acabam panfletando. Não, vai ter culto lá na minha igreja, vai lá. Mas
não explica para a pessoa, porque eu penso, meu modelo de evangelismo é o seguinte, eu digo que eu dou uma tacada, três em uma, né? Por quê? Eu saio para evangelizar, o meu modelo é esse. Eu tenho um objetivo, que é sair, falar de Jesus e o Espírito Santo, a partir dessa atitude, convencer o pecador. Meu objetivo é esse. Então eu saio dizendo, eu preciso abordar alguém, eu preciso me aproximar. Como que eu vou me aproximar? Um modelo mais fácil, que nós usamos. Panfleto. Vou de manhã, de dia, de madrugada, de noite, boa tarde, bom dia. Posso te entregar um panfleto? Pode. Você se aproximou, já fez contato, primeiro contato. A partir dali você evangeliza. Porque eu diferencio de panfletagem de evangelismo. Tem gente que sai e fica 2 horas só panfletando, não evangeliza. E aí eu digo assim, eu vou sair para evangelizar e ganhar almas. Então eu vou com o panfleto, entrega a pessoa, ali, o evangelismo, o que seria o evangelismo? Argumentos bíblicos. Sim. Você conversar com a pessoa, uma conversa mesmo, a respeito da palavra, trazendo a pessoa para a conscientização do pecado dela e a sua necessidade de um Salvador, reconhecendo Jesus como Salvador, Senhor e Salvador. E aí então o Espírito Santo se encarrega de ganhá-lo, de convencer. Só o Espírito Santo faz isso. Não existem palavras bonitas que faça com que... eu usei. A pessoa aceitou Jesus, entregou sua vida a Jesus porque eu preguei, porque eu falei bonito. Não. Paulo diz que ele não ia ao povo com palavras bonitas e persuasivas, mas na ação do poder do Espírito Santo. É isso que nós precisamos. É verdade. E aí, por que eu falo o evangelismo 3 em 1? Eu panfleto, eu evangelismo e ganho almas. Todas as estratégias são válidas, né? Sim. Entendeu? Eu penso que Deus tem suas várias formas de trabalhar. Existem pessoas que às vezes não conseguem se expressar. Ele consegue entregar um folheto. Uhum. Né? Eu passei uma situação uma vez interessante em uma dessas cidades que eu estive trabalhando. Tinha um rapaz vindo em minha direção, já um pouco debilitado, mas assim, vinha na minha direção. E eu resolvi, senti o desejo de dar um abraço dele. Cheguei perto dele, não conhecia, não me lembro de ter visto ele em outro momento. E aí eu dei um abraço nele. Quando eu dei um abraço nele, ele me olhou assim e se emocionou. Eu falei, rapaz, você está fazendo o quê? Vamos para a igreja. Tem uma escola dominical aqui agora. Esse moço, rapaz, deu um sorriso e eu vou. E entrou lá na igreja, rapaz. Participou da escola bíblica dominical, né? E à noite voltou e entregou a vida para Jesus. Aí nós preparamos ele, batizamos, né? E aí um dia, veja bem, naquela mesma semana o pessoal, você sabe quem é aquele rapaz que o senhor abraçou, aquele cara que você abraçou ali? Esse camarada era o mais perigoso aqui, rapaz. Esse cara, você viu como é que ele veio para você, tá meio debilitado de tanto apanhar da polícia, cara. Esse cara é um traficante lá brabo mesmo. E aí, rapaz, um dia ele vai no portão da minha casa, ele chega para mim, pastor, eu tô feliz, moço. Eu falei, Jesus é bom. Ele, mas a polícia me cumprimentou. Eu falei, mas é legal, né? Ele tá aí. Moço, isso só me batia. Então aquilo para ele ali, eu falo assim, foi um pouco engraçado, né, a forma como ele falou, mas para a realidade de vida que aquele cara vivia, dizem que a polícia já chegava lá, já jogava ele pro chão, entendeu? Já era figurinha já conhecida lá da polícia, né? Então, olha só, um abraço, né? Movido de uma ousadia também em convidar para estar, e a obra que o Espírito Santo de Deus fez na vida desse rapaz. Entendeu? Trouxe libertação, trouxe esperança, trouxe vida. Entendeu? E hoje nas redes sociais tudo compartilha, né? Compartilha aí, você gostou do vídeo? Vai compartilha, meu irmão. Eu acho que essa mensagem nunca foi tão evidente em relação ao Evangelho, porque é tão bom que Deus faz por nós,
por nós, né? Que Ele já fez por nós e o que Ele faz em nossa vida, nós temos que compartilhar. Esse é uma situação, um sentimento movido de uma ação que deve brotar no nosso coração. Penso eu que se algum crente tem dificuldade nessa área, precisa buscar a Deus. Agora, você falou nós falamos já um pouquinho atrás, não é só sair para evangelizar, né? Eu tenho percebido por onde eu tenho andado, eu não estou falando de igreja A, B ou C, os objetivos mudaram muito, né? Hoje, muitas pessoas querem encher a igreja com motivações erradas, né? A igreja muitas vezes ora pouco. E aí o que acontece? Uma coisa que eu aprendi uns anos atrás, que é muita oração, muito poder. Pouca oração, nenhum poder. Então, nós estávamos falando um pouquinho atrás ali, a gente não sabe o que nós vamos encontrar lá, né? Quando Paulo sai de Antioquia, né, para fazer a obra de Deus, ele estava indo rumo, quase que igual um Abraão da vida. Vai para a terra que eu te mostrarei. Vai lá que eu vou te usar e tá tudo certo. Agora, eram homens cheios do Espírito Santo. Entendeu? Então, nós temos que ter, penso eu, Rafael, que nós como igreja, independente de título, de posição eclesiástica, meu irmão, você tem boca, tem fôlego aí, tem um coração ardente, você está entendendo? Abra a tua boca e como que eu te dou, rapaz. Como Deus falou lá com Ezequiel, né? Sim. Verdade. Então eu penso que a igreja precisa voltar mais para a oração, para a palavra. Sim. A palavra, ela tem... A oração, ela vai te motivar a colocar nas mãos do Senhor aquilo que nós não temos condições de fazer, e ela vai mover o Espírito Santo que vai nos fortalecer. E a palavra, o que a palavra vai fazer em nós? Ela vai testificar de Deus. Você está entendendo? Então, uma vez ela vai testificar de Deus, ela vai nos levar ao conhecimento dessa verdade, desse Deus, atrelada à oração, à palavra, né? A prática espiritual no geral, nós somos fortalecidos para que, ao chegar em determinados lugares, seja qual for a situação, Deus vai nos usar de qualquer forma, que seja num abraço, que seja num sorriso, que seja na pregação, aquela pregação eloquente da palavra de Deus, mas Deus vai usar, né, meu irmão? É verdade. Deus tem os seus meios, é multiforme, sabedoria do Senhor. Ele tem... Ele não é um Deus que está dentro de uma caixinha do pensamento humano, né? Onde as pessoas querem controlar Deus. Isso é muito visível dentro do pensamento aí, os politeístas, né? Tirando, por exemplo, a cultura do Egito, quando eles dão nome para tudo quanto é Deus. Não, Deus Ra é o Deus do Sol, não, esse aqui é o Deus de fulano, do ciclano. E aí, qual é a ideia de se ter um Deus? Aí a gente fica pensando, eu dou nome a um Deus porque eu, sabendo o nome de Deus, eu controlo esse Deus. E aí ele faz o que eu quero. Deus, ele é específico para isso. Aí quando Moisés chega lá, quando ele se apresenta no monte, tira a sandália. Tu vai no Egito. Mas eu vou no nome de quem? Diga que eu sou, te enviou. E ali a gente entende, eu estava vendo um rapaz explicando, ali o eu sou, que sou, seria o eu serei o que serei. Ou seja, eu serei o que eu quiser ser, eu sou Deus, eu não estou limitado. A forma que Deus trabalha não cabe na mente humana. A gente às vezes quer dizer que Deus faz isso, Deus não faz isso, Deus faz assim, Deus não faz assim. Na verdade, não. Quem controla? Quem controla Deus? Quem conhece a mente desse Deus? Não é assim que a palavra de Deus diz? E aí, Rafael, qual que é o melhor método de evangelismo? Se você estiver indo na direção do Espírito Santo, ele que vai te orientar. Às vezes nós falamos, não, porque uma coisa é padrão bíblico. A gente precisa diferenciar isso aqui para quem está nos ouvindo, né? Verdade. Existe um padrão bíblico, eu não posso fugir desse padrão. Agora, as exceções que não ferem a palavra, não foge desse padrão, mas que é diferente, olha,
Às vezes eu não te falei porque eu não conheço, mas Deus te orientou e a gente, quando analisa, está dentro do mesmo padrão, só que é diferente. É o que o senhor disse. Às vezes as estratégias mudam, mas o objetivo é o mesmo. Às vezes são divergências e convergências, né? Que são diferentes um pouco do que o outro. Eu penso que nós temos que considerar, claro que eu estou dizendo aqui considerar, não é qualquer tipo de coisa também, mas se está ali pautado na palavra, né? Que ainda que seja um pouquinho diferente daquilo que o outro pratica, mas qual é a motivação? Né? Sim. Porque eu penso que as divergências não podem atrapalhar as convergências. Porque se há um bem comum, né? E em que relação eu digo isso? Por exemplo, eu sou de uma época que não se cantava hip hop na igreja. Tá? E também não estou dizendo assim que eu sou 100%, como é que eu vou dizer, aberto a essa parte. Mas eu também entendo que é um diferente que vai alcançar uma classe de pessoas que eu não vou conseguir alcançar. Entendi. Entendeu? Mas, e que há uma mensagem verdadeira por trás daquilo ali. E eu vi pessoas, por exemplo, eu conheci pessoas que gostavam de um estilo de música, e quando escutaram uma música daquele jeitinho parecido, rapaz, o cara se converteu e ainda foi ser diácono da nossa igreja. Né? Faleceu agora há pouco tempo de Covid, um amigão nosso lá, era diácono lá na igreja de Paraíso, Luiz Carlos, gostava de umas músicas mais populares brasileiras, umas coisinhas assim, né? E de repente ele escuta um louvor, rapaz, que era daquele estilo, ele ficou assim, rapaz, que negócio bacana, e ele se converte. Né? E então Deus tem suas formas de trabalhar. Agora, estar pautado na palavra, na verdadeira mensagem do Evangelho, eu acho que é fundamental para as nossas vidas. Né? Isso. Foi o que eu disse. Quando a gente precisa pegar o padrão. O que eu sei ensinar é o padrão. As exceções a gente não sabe ensinar. Não é isso? Por exemplo, o senhor disse que. E aí que entra a diferença de você estar cheio de Deus para você fazer algo na direção de Deus. Porque uma coisa é a gente falar, não, foi Deus que mandou, deu certo? Não deu, então não foi Deus. Deus não vai jogar para perder, não joga para perder, nunca perdeu. E aí a gente pega, por exemplo, esse exemplo que o senhor deu, que caminhando na rua, indo para a escola bíblica dominical, o senhor se deparou com um rapaz que o senhor foi comovido a dar um abraço nele. Sim, sim. Ali eu vou falar assim, não, foi uma ocasião, deu certo. Como que deu certo? Por que deu certo? Você estava cheio de Deus, aquilo foi algo específico. Te traz uma sensibilidade. Isso aí nós não chamamos de padrão, chamamos de exceção. Sim. Né? Eu não vou chegar para, vamos reunir o grupo para a gente sair para evangelizar. Aí vamos falar assim, gente, quer ganhar alma, quer evangelizar para a igreja? Sai abraçando todo mundo. Isso não é padrão, mas é exceção. Deu certo, Deus foi glorificado. Isso é para louvor do nome do Senhor, só Ele faz isso. Verdade. Né? As exceções a gente não consegue dizer como vai acontecer, mas se você tem um padrão, as exceções Deus ele se encarrega se for necessário. E aí é o que a gente não pode confundir e achar que Deus não deve trabalhar dessa forma. Aí é que vem eu querer dar nome a Deus, como eu citei lá de Êxodo 3, né? Porque a ideia de ter nome é de você controlar. Não, eu tenho nome porque eu controlo. Assim eram os deuses do Egito. Eu tenho nome e faz o que eu quero, a hora que eu quero. Deus faz isso, aquilo. E aí Deus fala assim, rapaz, ninguém me controla. Eu serei o que serei. Deus faz do jeito dele. A gente precisa entender que o evangelismo não é robotizado, não é mecanizado, não é engessado. É na direção do Espírito Santo. É como Davi indo de frente a Golias. Olha, eu vou... Você vem com espada, escudo, lança, mas eu vou. É no nome do Senhor. Nós precisamos sair no nome do Senhor. Não tem como dar errado. E uma coisa interessante, Rafael, sobre essa questão, o poder de Deus ele traz experiências pessoais para cada indivíduo, né? Sim. E muitas vezes nós somos motivados a fazer a obra de Deus por conta dessas situações. Eu tive algumas frustrações na minha vida, infância, adolescência, juventude, passei por algumas situações meio complicadas,
E eu cheguei numa determinada cidade para trabalhar, né? Para trabalhar no Evangelho, na obra do Senhor. E quando eu passava lá atrás, antes de eu chegar nessa cidade, eu questionava muito a Deus por que aquelas coisas aconteceram comigo, né? Por que eu passei por tanta situação assim e tal, sofri isso e tantas outras coisas. E aí quando eu chego naquela cidade, rapaz, eu me deparo com crianças passando por situações semelhantes e eu que tanto questionei a Deus, naquele momento é como se Deus falasse para mim assim: na verdade, eu estava te capacitando para esse momento. Rapaz, e aquilo deu uma força, né? Para a evangelização da criança. Nós tínhamos trabalhos ali em Teófilo Otoni, com 120 crianças, 150 crianças. Era assim, né? E crianças que precisavam de Jesus, né? Hoje nós não estamos lá mais e o trabalho continua. Por quê? Porque o trabalho não é nosso, né? Minha esposa tem uma vasta experiência nessa área de educação infantil. Deus a usou também, olha só. Ela foi professora desde cedo, começou a lecionar com 13 anos de idade, trabalhar em escola, em jardim de infância, né? E ela foi se capacitando, fez o curso de professor e tal, agora também já está terminando, depois de aposentou, está fazendo a pedagogia que tanto queria, né? Então, tudo isso é usado para o reino. Deus ele usou as minhas experiências lá atrás para me capacitar de uma certa forma, né? Para aquele momento. E usa também o outro ali da mesma forma. Então são experiências pessoais que cada um vive. Como eu disse para você, desse amigo nosso lá, que era tanto amigo meu como amigo do pastor Osíris também, que nós éramos tudo da mesma igreja, e faz muita falta esse amigo. Rapaz, o cara era sensacional. Gostava muito de conversar com ele. Então, veja bem, aquele camarada, ele evangelizava as pessoas dentro da vivência dele, entendeu? Era a palavra de Deus, era a palavra, a gente saía para evangelizar, eu orar lá no monte, aquela coisa. Mas são as experiências, rapaz, que a gente vai vivendo com Deus, olhando para trás, né? Em experiências dolorosas, e vendo o que Deus faz hoje, e você olha para dentro de você e pensa assim: quem sou eu? Por que Deus me amou tanto assim? Que valor eu tenho? Rapaz, é inexplicável. Assim, inexplicável também acho que não, porque você acaba dizendo que não tem explicação, mas é algo fantástico. Como Deus pode usar pessoas tão frágeis, as nossas dificuldades e limitações, rapaz, e a obra vai, né? Cresce. É poder de Deus. É poder de Deus, meu irmão. É poder de Deus. Tem que ser a nossa motivação. Poder de Deus, a graça de Deus, né, operada em nós. Hoje, nós temos uma pessoa lá nessa cidade também, que veio de uma vida difícil. E ela se converteu lá conosco. Tratamos dela. Depois nós casamos ela. Está lá servindo ao Senhor. Aí você olha lá atrás, poxa, rapaz, a obra é de Deus. E a única coisa que eu me sinto é honrado em poder ter sido canal de bênção de Deus para a vida daquela pessoa, rapaz. Só Deus para fazer isso, meu irmão. Eu não sei se você sabe, nós estamos... Eu amo esse tipo de tema de evangelismo, missões, mexe muito comigo. E quando nós saímos de Teófilo Otoni para a cidade de Piedade do Rio Grande, eu juntei minhas coisas num Corsa que eu tinha comprado uma carretinha, botei o que deu para carregar na carretinha, pendurei 2 bicicletas, tem as fotos até hoje. E nós saímos de Teófilo Otoni, nordeste de Minas, para o sudeste de Minas. Nem conhecia a cidade. Tinha lá uma igreja estabelecida, né, um ponto de partida ou de início para tudo. E fiz a viagem com a minha família, com meu filho, com a minha esposa.
Aliás, perdão, o André já não estava com a gente mais naquela época. Estava só eu e minha esposa. O André já estava morando em Volta Redonda. E viajamos, rapaz, 12 horas na estrada. E pegamos, para chegar na cidade, 13 quilômetros de estrada de chão. Estradinha ruim, difícil. Quando eu estou chegando na cidade, que acaba a estrada, eu entro no asfalto, ando uns 200 metros e vejo assim, salão paroquial. Deus falou ao meu coração naquele momento, eu vou te dar um trabalho ali. Falei, rapaz, como é que é isso? Em menos de um mês, um senhor me procurou, ele tinha um barraco atrás do salão paroquial, olha só essa história, um barraco mesmo, barracão. Eu não sei se você conhece essas placas de concreto que faz muro. Uhum. Lá eles constroem casa com isso, né? Faz uma casinha aí de veraneio, alguma coisa assim. E aí, rapaz, ele fez metade daquelas placas de concreto e o resto de madeira. Um barraquinho já bem acabadinho assim, mal acabado, vamos dizer, né? E esse moço falou, olha, eu vou dar para vocês um aluguel simbólico aí, mas você vai ficar 3 meses sem pagar aluguel. Cara, em menos de um mês que eu chego na cidade. Nós reunimos ali 45 pessoas, 50 pessoas. Começamos aquele trabalho no bairro Jardins. Acredito que o pastor Osiris chegou a ir lá, nesse trabalho. Então eu saí de lá de Piedade do Rio Grande com esse trabalho consolidado, no barraco. Uhum. Pastor José Carlos Queiroz saiu aqui de Campos, me substituiu lá em Piedade do Rio Grande. Ele já tirou do barraco, colocou lá numa loja, fez um negócio bacana, ele gosta muito de mexer com obra, essas coisas, fez um troço bonito, rapaz, fantástico. Fui na inauguração lá da nova congregação e a igreja, pastor Zé Carlos vai embora, entra o pastor Júlio como responsável por Piedade do Rio Grande, e aí a igreja do Jardim começou, né, estava crescendo, meia pandemia, compraram um terreno, caçaram lá no Jardim um terreno para comprar, e vai lá embaixo, vai nascer, vai para cá, vem para lá, vem para... Caçando um terreno. Você lembra onde que Deus falou que ia dar? Pois eles compraram o terreno atrás do salão paroquial. Meu Deus. E o pastor Júlio postou esses dias aí, essa semana, na semana passada, o tamanho da congregação que eles construíram maior que a igreja da sede em Piedade. Em ano de pandemia, irmão. Meu Deus. A obra cresceu. Então, eu sou apaixonado com esse tipo de tema. Porque eu fui alcançado por um trabalho evangelístico. Trabalho com crianças também. Né? São várias estratégias que Deus usa. E eu não consigo, Rafael, não consigo pensar em qualquer tipo de trabalho que não seja evangelístico. Sabe? Tá tudo ligado. Tá tudo ligado, entendeu? E esses dias eu estava falando aqui, rapaz, o quanto de gente que eu puder saquear do inferno e levar para o céu, eu quero levar junto comigo. A igreja tem que continuar, né, Rafael? Ela tem que continuar. Essa é a visão, a pegada é essa aí. E a gente não pode deixar isso morrer, né, pastor? A gente não pode deixar esse fogo apagar, essa chama diminuir. Não pode. E fazer com que as pessoas nos acompanhem, sejam alcançados com esse desejo de ir, de pregar, de anunciar Jesus. Jesus salva, olha, Jesus liberta. Até para as próprias pessoas que não sabem falar bem, que dizem, né, não falar bem, olha, você sabe falar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus ama e sacrifica, se doou, né, se deu. Fala isso, é o básico, é o que a pessoa precisa ouvir. Jesus salva. A gente brincava assim, falava muito isso quando alguém chegava para a gente e falava, mas eu não sei falar. Fala para ele que Jesus salva, cura, liberta, batiza e leva o homem para o céu. Isso. Pronto, acabou. Isso aí, isso é muito comum. Tá ótimo. Jesus salva, liberta, batiza com o Espírito Santo. Isso, batiza com o Espírito Santo. Isso aí. Isso aí, transforma o homem. Isso aí. Mas, pastor, estou assim, por esses dias, pensando nas dificuldades que nós temos nessa prática de evangelismo. Por exemplo, nós temos aí
pessoas de todos os tipos de níveis cognitivos, né? Falando, pessoas muito letradas, pessoas menos letradas, enfim. E aí, qual é o perfil para uma pessoa sair para evangelizar? Por exemplo, eu estou com o irmão que ele não teve muito estudo, e aí eu vou dizer assim, olha, não, irmão, você fica aqui na oração, porque pode encontrar, sei lá, pode achar um ateu, pode achar alguém que vai fazer perguntas que o irmão não vai saber responder. Então, em vez de você ir, você fica aqui orando. Ou, se você for, deixa que nós falamos por você. Você fica só em oração. E aí a gente acaba impedindo um crescimento daquela pessoa se desenvolver na prática do evangelismo. A gente acaba deixando a pessoa mimada ou sem condições. Até frustra também, porque eu penso que nós temos que aprender a motivar pessoas. Isso. Entendeu? Então, o que acontece? Se a igreja ela entrar com um planejamento de treinamento para as pessoas que queiram fazer evangelismo, trabalhar, ela vai motivar as pessoas a fazer isso. A pessoa vai sair com um preparo melhor. Nós precisamos disso. Você vê que Jesus chamou 12 discípulos, mas não enviou logo. Os discípulos foram enviados depois que eles já estavam um tempo com Jesus. Né? O apóstolo Paulo tem um encontro com Jesus que é fantástico, uma experiência tremenda, única. Né? Sim, mas ele ficou 3 anos lá com o Barnabé, não é isso? Se eu não me engano, estudando, conhecendo, para depois ele sair para fazer o que fez em nome de Deus. Né? Entendeu? Então, eu penso também que a nossa liderança, nós como líderes, né, nós precisamos também motivar pessoas. E para motivar pessoas, nós temos que ser motivados. Isso. Porque se nós, eu digo que muitas vezes a igreja ou os liderados são a cara do líder, né? Então... A gente tenta, né? A gente tenta. Tem resistência? Tem, mas às vezes você consegue 2, rapaz, 1 ou 2 aí que dá um resultado fora de sério, que vale a pena, entendeu? Então, nós temos que ter essa preocupação como igreja, como ministérios, né? A igreja hoje é composta de muitos ministérios, ministério de homens, de mulheres, de crianças, e eu penso que esses ministérios que antigamente nós chamávamos de departamento, eles são muito importantes, por quê? Porque vão ser tratadas, precisa ser trabalhadas as bases ali. Né? Acredito que o pastor Osiris já deve ter falado com você da Igreja do Paraíso, uma igreja pequena, de periferia. Rapaz, olha o tanto de pastor que saiu daquela igreja, que foi gerado ali naquela igreja. Sim. Eu posso me lembrar de alguns aqui, pastor Osiris, pastor Eoséias, pastor Robson, pastor Querubino, né? Eu estou tentando lembrar mais alguém aqui. Samuel era de lá? Samuel Trindade, não. Samuel Trindade? Não, ele era do Açude, que era outro também, outra igreja também de periferia, que gerou ali, ó, pastor Ednilson, pastor Samuel, pastor Júlio, pastor Arley, pastor... E, rapaz, quem falava? Pastor André. O pastor, o saudoso pastor Alexandre, falava muito disso. Isso, pastor Alexandre, tudo era... Você está entendendo? Eu acredito que nós precisamos de aprender, precisamos motivar as pessoas. Se você pega um indivíduo que às vezes ele não tem condição de repente, de pregar, você está discipulando ele, vai junto com ele. Ou pega alguém, né? Porque às vezes ele pode ficar lá orando. Não sempre, porque a oração, essa retaguarda de oração, ela é muito importante, meu irmão. Nós precisamos dessas pessoas. Precisamos dessas pessoas. Então, eu acredito que para que motivem pessoas nessa questão do evangelismo, uma pessoa que tem desejo, mas não se acha capaz, a gente parar para olhar, por mais que a gente busque, estude e tal,
se prepara, a gente nunca sabe o que nós vamos encontrar ali na frente. Sim. Então é o Espírito Santo de Deus nos capacitando a todo momento. Então, um dia ela vai ficar ali, hoje você está na intercessão, mas tal dia você está lá com a gente. Então, ela vai aprender a orar, ela vai aprender, vamos fazer os grupos de leituras bíblicas, de estudo da palavra, né? Que são práticas que trazem um aperfeiçoamento. Então, eu penso que isso vai gerar mais discípulos, vai gerar mais pessoas com o coração aberto para a evangelização. O que está acontecendo hoje? Eu não estou falando isso como uma crítica destrutiva, uma observação de um pastor e não estou falando pela igreja onde eu pastorei, estou falando num contexto geral de igreja, tá? No mundo todo. Embora também existem outros contextos fantásticos, mas se ora muito pouco hoje. Eu costumo falar, às vezes, com algumas pessoas, que eu sou do tempo do lenço, da harpa e da Bíblia. Palavra, lenço para enxugar a lágrima, e oração. Oração, lágrima, porque você vai orar, a palavra de Deus vai te tocar, né? As reuniões de oração, os cultos de doutrinas que aconteciam nas terças-feiras. Hoje parece que a gente vai dobrar o joelho 5 minutos e parece que 5 minutos é uma eternidade. Então, tudo está ficando muito subjetivo, sabe? Tudo está ficando muito técnico. E eu tenho uma preocupação com isso. Eu sei que Deus, ele é o Senhor da igreja. Jesus falou que as portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja de Jesus. Mas, Rafael, nós precisamos começar. Sim. Entendeu? Dar o pontapé inicial. Eu vejo que hoje o inimigo de nossas almas, ele tem trabalhado intensamente, sempre trabalhou. E como as gerações vêm se modificando, as estratégias dele também mudam, né? E hoje parece que quando você vai conversar com alguém, com algum crente a respeito de como está a sua leitura bíblica, como está a sua vida de oração, e como está a sua busca, eu estou sem tempo. Essa é um fake news atual. É você dizer não tenho tempo. A falsa justificação, né? A falsa justificação. E que na mente da pessoa é uma verdade. E como Deus uma mentira entende. contada várias vezes que o cara acaba depois acreditando. Isso, é um sofisma, né? Onde a pessoa pega aquela mentira e coloca, não, essa é minha verdade. E aí a gente está aí com essa guerra, o chamado ativismo, é muita atividade, é muitas coisas, é muito entretenimento, é muita diversão, é muita vontade de estar no meio social, é muitas reuniões, é muitas festas, é muito tudo. Pouca oração, pouca leitura, ou nenhuma oração, nenhuma. Por quê? Aí as pessoas até vão dizer assim, não, mas Deus entende. Né? Eu não estou orando, e as pessoas... Isso aqui é um princípio bíblico que nós não podemos perder. Falando a respeito dessa oração, porque as pessoas... tem um texto que eu acho lindo, me corrija se eu estiver errado, mas acredito que seja 1 Tessalonicenses 5,17. O texto diz, orai sem cessar. Orai sem cessar. E aí a gente pergunta ao texto, como que é essa vida de oração sem cessar? É 24 horas orando? Como que se dá essa oração? E aí nós entendemos que esse orar sem cessar é uma vida contínua de oração. Não que você vai parar sua vida, suas atividades, seu trabalho, seu compromisso de estar na igreja para ficar de joelho 24. Não, isso não existe. Mas a ideia de você andar em espírito, a ideia de você ter uma vida de consagração. Como não é como é que fala? Um programa de entrevista, que é um bate-papo. Sim. Vou só te cortar um pouquinho, mas é porque você me fez trazer algo à mente aqui que é muito importante. Porque qual é a ideia de oração que a gente tem? É o cara que dobra o joelho, que fica ali horas e horas orando, que vai para o monte e tal. Mas, na verdade, você sabia o que nós estamos fazendo aqui, conversando sobre as necessidades,
é uma oração também. Também é uma oração. Sabia? Nós estamos aqui discutindo assuntos pertinentes às necessidades da igreja. Entendeu? Então, é uma forma também de orar. Essa troca de informação, de conversa, entendeu? Então, não é que o cara vai ficar o dia todo ali, mas a mente dele é o camarada seguinte: eu vou estudar, eu vou fazer uma faculdade, eu vou, mas só que é o seguinte: o foco dele é o céu. Entendeu? Eu tô aqui, né? Você quer ver uma coisa? Com 26 anos de idade, o médico falou para mim: ó, você tem pouco tempo de vida. Tá? Eu sou cardíaco, hipertenso, que já está tudo ligado, diabético. Né? Eu tô diabético tipo 2, graças a Deus, tem controlado. Eu não sinto mal, não passo mal, não. Até penso que se eu não estivesse fazendo a obra de Deus, a coisa estava feia pro meu lado, né? Mas a verdade é que enquanto a gente está trabalhando aí, Deus está tendo misericórdia de nós. Sai da presença, não. Não sai da presença, não. Mas aí o que acontece? Eu já estou com 48 anos, rapaz. 22 anos já se passaram que o médico falou lá atrás. Entendeu? E eu não parei. E eu não estou falando isso como uma autopromoção. Rapaz, é porque eu vejo a misericórdia, a graça de Deus. Eu disse essa semana para algumas pessoas, até conversando também com o pastor, está lá junto com o pastor Osíris, pastor Rafael, sou xará, pastor Rafael. Olha, Deus não fica devendo nada para ninguém. Há dificuldade para fazer a obra de Deus? Olha, as lições estão aí da revista Crescendo na Palavra. Sim. Mostrando isso ali dentro da palavra de Deus. Mas, rapaz, o mover de Deus é maior ainda. Superabunda, né? Toda dificuldade que pode acontecer. Você está entendendo? Então, essa obra, esse amor de Deus, esse poder de Deus é transcendente, né? Ele não tem limite para ele. Então, se eu ficasse olhando para as minhas dificuldades, porque eu sou cardíaco, isso, rapaz, eu estou vivendo tranquilo. Não vou dar bobeira, tomo meus remédios direitinho, entendeu? Não sou besta também, né? A gente também não pode ficar tentando a Deus. Isso. Entendeu? Mas a mim, eu oro, sabe como é a minha oração? Senhor, a minha vida, ela está nas tuas mãos. A minha vida, ela está nas tuas mãos, ou seja, eu estou fazendo aí, entendeu? Estou fazendo, estou crendo, mas, na verdade, eu estou descansando porque a minha vida está na mão do Senhor. Sim. A minha segurança é Ele. Entendeu? Isso. E essa ideia é a ideia de oração, né? Voltando a essa pergunta. Sim. Qual é a ideia de oração? E nós hoje temos uma ideia de oração mendiga, onde as pessoas só vão a Deus para pedir, só vão a Deus quando precisam. Quando, na verdade, a ideia bíblica de oração é relacionamento. Verdade. Eu não oro a Deus por necessidade física ou qualquer outra área. Não, eu oro a Deus por Deus. Eu oro a Deus não pelo que Ele pode dar, também, mas pelo que Ele é o ponto de partida. Eu até posso chegar e fazer algum pedido, mas chegar para Ele para conversar só por conversar com Ele, esse precisa ser o nosso objetivo. Oração não de petições, não, oração, relacionamento. Eu oro para me relacionar, como eu acredito, agora não me recordo se foi o Billy Graham ou o Charles Spurgeon, um dos dois, eles falaram assim: ore até você e Deus serem amigos íntimos. E um dos dois também disseram assim, olha, esse foi Billy Graham? Eu ouço muitos comentários dos dois assim, aí eu me perco. E aí tem uma frase, um desses dois pregadores também falaram assim: ore até você aprender a orar. Ou seja, é preciso ser um conjunto, né? A gente precisa aprender a orar, a gente precisa orar até ser íntimo de Deus. Porque oração é isso. Oração é esse relacionamento. E aí é o que vem trazendo essas orientações de Deus para nós. Quando você
acha que é você pensando, o erro de muita gente é achar que quando dá certo, deu certo porque ele pensou assim, ele falou assim. Não. Essa vida de oração é que traz sensibilidade à voz do Espírito Santo. E eu consigo caminhar segundo a orientação dele, que não tem como dar errado. É verdade. A gente precisa ser menos regrado e mais livre em Cristo, né? A gente precisa, isso só se dá a partir da oração, da vida de oração. Ter o Espírito A oração, né, rapaz, te traz uma sensibilidade, um quebrantamento. Isso. Né? Eu sempre pego o exemplo de Cristo, quando João vem falando que ele despiu-se da sua glória, ele esvaziou-se de si mesmo. Então, nós temos que fazer essa mesma coisa, ter esta mesma ação aí eu não tô, por favor, não estou falando aqui contra a teologia, nada disso, entendeu? Pelo amor de Deus. Até porque a Bíblia fala que quem despreza o conhecimento, ele é tolo, né? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que quando você vai olhar que a mensagem do Evangelho ela é simples, né? Poxa, às vezes tem pessoas que acham ser tão grandes, né? E que acabam fazendo a coisa, querendo fazer a coisa certa, mas da maneira errada. Sim. Entendeu? E é muito complicado. Não, isso é tenso demais. Só contar uma experiência. Nós fizemos um evangelismo recentemente agora, e aí abordando algumas pessoas, me deparamos com um rapaz, né? Ele não era uma idade, ele acredito que deveria ter os seus 30 anos, né? Por aí, nessa faixa. E eu e um amigo meu, o diácono Anderson, nós conversando com ele, abordamos ele, nos recebeu assim, a priori, muito, muito bem. Ele recebeu a nossa visita ali de imediato, ele recebeu muito bem. E aí, quando nós tocamos na ferida dele, nós chegamos, abordamos ele e começamos a falar do Evangelho, da mensagem da cruz, aquela necessidade toda. E aí, ele, quando nos ouviu falar a respeito da necessidade de nós, sendo membros do que nós chamamos de corpo de Cristo, estarmos juntos para formarmos o corpo, e aí ele brigou com a gente. A primeira palavra dele foi: vocês estão errados, e começou. Vocês estão errados, vocês estão errados. Resumindo, de tudo que ele falou, que ele só falou uma coisa só, com outras palavras, porque ele não tinha argumento, mas simplesmente o que ele estava querendo dizer para nós era assim: olha, eu não aceito essa verdade sua. Só. Nós ali brigando e mostrando um texto, eu de um lado e meu amigo do outro, mostrando o texto, mas está escrito texto, Bíblia, e ele refutando a gente com aquilo que estava na minha cabeça dele. Não, o que basta é ter fé. E ele foi e me perguntou assim: a sua fé é diferente da minha? Eu respondi: olha, mas a minha fé é bíblica, a sua não. A minha está na palavra, a sua não. E aí, simplesmente, ele não teve argumentos. Olha só, isso aconteceu, foi sábado retrasado. Ele não teve argumentos, mas ele simplesmente negou. Ele simplesmente disse: eu estou com a verdade, vocês estão com a mentira. E aí eu tenho um texto aqui para dizer o que aconteceu. É Isaías capítulo 5, versículo 20. O texto diz assim: olha como que isso não é novo, isso não é do século 21. Olha só, estou abrindo Isaías, livro de 700 anos antes de Cristo. Olha o que o texto diz: ai dos que chamam mal de bem e ao bem chamam de mal, que colocam trevas por luz e luz por trevas, que colocam amargo por doce e o doce por amargo. O que esse texto está dizendo? Polarização. É o que nós chamamos da pós-verdade. É um pensamento relativista. Tudo é relativo, tudo é subjetivo. Onde você me apresenta uma verdade, mas por essa verdade não fazer sentido na minha mente, porque o evangelho não faz sentido na mente de ninguém. A gente concebe pela fé, não é por um raciocínio lógico, pela fé.
É Deus que nos abre o coração. Se eu for usar a ciência, eu vou virar um ateu. Agora, eu uso a fé, eu uso a palavra. E aí, o que o texto está dizendo? São essas pessoas que olham e dizem assim, tô comendo um bombom, mas não, isso aqui está salgado. Ai desses. Aí a pessoa está dizendo para mim, você está errado, mas eu estou te apresentando a palavra, que é a verdade. Não, mas eu não concordo que a palavra foi escrita por homens, mas foi inspirada pelo Espírito Santo, meu Deus. Não, mas homens que transgrediram a palavra, simplesmente a pessoa não quer. E aí, esse é um dos pontos que eu toco quando eu vou falar sobre evangelismo. Por quê? O que se faz nessa hora? Eu convenço alguém? Convenço. Está errada essa palavra, né? Convenço. Eu convenço alguém? Eu não convenço ninguém. Eu simplesmente exponho a palavra. Esta sua última frase é muito interessante. Por quê? Se você tentar convencer, vai dar problema. Se você expor a palavra, aí entra a ação onde você não pode entrar. Isso. Que é a obra do Espírito Santo. Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Exatamente. E o que eu acho interessante citar é que o evangelho ele é atraente por si só. A tentativa minha, ou seja, a tentativa humana de tornar o evangelho atraente a quem me ouve, faz do evangelho não ser atraente, porque a minha tentativa de tornar o evangelho atraente distorce o evangelho. Porque eu vou estar colocando as minhas ideias naquilo que está pronto, ou seja, eu vou estar acrescentando. Não. Eu não tenho que me obrigar a suar minha camisa para dizer, não, vem, o evangelho é bonzinho e eu vou tentar dar jeitinho no evangelho, modificar para a pessoa aceitar. Não, na própria nossa revista disse que no nascimento da igreja, a igreja não foi aceita, não foi bem aceita. E o que a igreja fez? Mudou o rumo, mudou o plano? Não, ela seguiu fazendo o seu papel. A igreja foi rejeitada desde o início. Por quê? Porque ela é oposta ao mundo. Ela nasce pela palavra de Deus, ela nasce em Cristo, né? Na morte e ressurreição do nosso Senhor, Deus é a igreja, nasceu a igreja. E o que acontece? O mundo rejeita. A Bíblia diz, João capítulo 1, que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas deu-se o direito de serem chamados filhos de Deus, todos aqueles que recebessem essa palavra. Nós temos um grande problema no que nós chamamos hoje da pós-verdade. A pessoa que ela tem na sua mente que aquilo é verdade, e não importa o quão baseado você esteja, tem argumentos, a pessoa simplesmente vai dizer assim, eu não aceito, não faz sentido para mim. É que, na verdade, no conceito de muitas pessoas, a verdade hoje ela é subjetiva. Em que sentido? A verdade do Evangelho, para mim e para você, é a verdade e acabou. Isso. Não tem conversa, para a gente não tem. Mas para um indivíduo que não professa a mesma fé que nós, a verdade nossa para ele não serve. Ele tem dificuldade de aceitar por conta disso. E eu quero te lembrar uma coisa interessante também. Nós estamos vivendo uma era agora em que a rede social ela é uma ferramenta fantástica, mas a gente está vendo quantas pessoas têm se levantado hoje para querer, de alguma forma, mudar esse conceito de evangelho. Você está entendendo? Por exemplo, quando se trata da santidade de Deus, né? Dizer que não é bem assim, que Deus é amor, né? Te ama de qualquer jeito e tal, que Ele aceita. Então, e fora o movimento dos desigrejados, que tem crescido muito hoje também, e eu ouvi, na verdade, esses dias, algo interessante, né? Que uma coisa é ser igreja e a outra coisa é ser membro do corpo de Cristo. Eu achei isso interessante. Ele diz o seguinte, nós somos membros do corpo de Cristo. Tá? Mas o que é a igreja? É o ajuntamento dos santos. Então eu não sou igreja sozinho. Eu não sou a igreja sozinho. Eu sozinho represento a igreja, sim. Mas eu sozinho não sou a igreja, se eu entender que a igreja é o ajuntamento dos santos. Então eu sozinho eu sou membro do corpo. Isso. E o pé sozinho faz o quê? A mão sozinha vai fazer o quê? Vai entrar em estado de putrefação, né? Sim. Porque, você está entendendo? Então, esse ajuntamento, a mão funciona porque ela está ligada ao braço, está ligada ao corpo. Tem um coração aqui que está bombeando sangue e está fazendo tudo funcionar. Tá certo? Mas se você
Se o indivíduo cortar a mão e colocar ali, em 24 horas aquilo ali já era. Né? Assim, claro que em poucas horas os nervos já vai começar a dar problema. Mas em 24 horas ela não consegue se fazer mais nada com ela. Entendeu? Então, quer dizer, o indivíduo hoje quer ser igreja sozinho, sem o ajuntamento. E o que acontece? Eu vi isso acontecer com algumas pessoas que saíram, que entraram nessa vibe do desigrejado, porque não precisa, porque agora ele é autossuficiente, como se fosse um servo de Deus autônomo, ele não precisa de ninguém, ele é autossuficiente. Né? E aí o que acontece? O cara muitos que eu vi morreram no meio do caminho. Morreram no meio do caminho. Práticas que Deus abomina começaram a entrar para dentro da sua casa, você está entendendo? Então, hoje, além de nós termos que lidar com a situação de evangelizar pessoas que pensam diferente de nós, existem atrás dessas pessoas nas redes sociais, YouTube, né, TikTok, sei lá, esse monte de coisa que tem por aí, pessoas que estão disseminando uma linha de pensamento oposta a Deus. Então você vê que nós, apesar da tecnologia hoje dar para a gente toda essa ferramenta maravilhosa para trabalhar, mas também as dificuldades nisso é complicado. Agora eu quero deixar um texto aqui para nós, de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que eu acho interessante para aquele que serve a Deus. Antes, sacrifiquem Cristo como Senhor no coração. Tá? O que é sacrificar Cristo no coração? É você assumir a sua identidade. É se entregar, submeter-se a Ele. Sim. Entender realmente o sentido da coisa. Depois, estejam preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vós. Entendeu? Então, a questão não é você tentar convencer. Discussão vai gerar discussão, desconforto. Agora, imagina você, tá certo? Por exemplo, eu não vou citar, tem alguns comportamentos, porque a gente pode, de repente, ter a desalegria de ser confrontado com coisas que não valem a pena. Mas, por exemplo, uma pessoa que está convicto de Cristo, tá certo? Está preparado para responder, né? Tem alguns textos que dizem, essa versão NVI, com mansidão e temor a quem vos pedir a razão da vossa fé. Se um indivíduo de qualquer natureza ou crença, de qualquer ideologia, ele chega para você na intenção de querer entender aquilo ali, por que vocês são assim? Por que é isso? Quando ele te pergunta, uma porta está aberta. E aí você está preparado. Aí você, com mansidão, com temor, você responde. Agora, se eu quiser te convencer daquilo que você não quer, não adianta mesmo. Nem Deus vai te convencer. Se não houver uma abertura, uma predisposição a entender aquilo que é diferente, entendeu? E diferente, por exemplo, do meu conceito, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Agora, é claro, Deus tem suas maneiras de trabalhar, né? Nós falamos aqui um pouquinho antes, nós já estamos aqui há 1h19 conversando. É benção. E sobre Lídia, você vê que Lídia estava ali, né? Ouviu a mensagem e creu. Deus lhe abriu o coração. Deus abriu o coração dela, entendeu? Então eu acho que não é diferente conosco também. Quando você se submete a Deus com essa intenção de ajudar, de querer, não provar a qualquer custo, entendeu? E quem tem que fazer isso é o Espírito Santo de Deus. Você quer ver uma coisa no meu conceito? Antigamente, até hoje tem muita gente que é assim. O fulano cometeu um deslize, um pecado. Vamos excluir, vamos botar fora da igreja. Claro, a igreja, o ministério precisa lidar com algumas questões doutrinárias. Só que nessas questões doutrinárias é muito importante que o irmão que cometeu esse deslize esteja na igreja. Uhum. Não é jogar fora. Não é abandoná-lo. Ele vai precisar ser tratado ali.
Porque ali na igreja que o Espírito Santo vai trabalhar em nós e através de nós. Por quê? O indivíduo pegou, o João, né? Acho que ele vem falando, né? Filhinho, eu vos escrevo para que não pequeis. Não é para pecar, mas se você pecar, não está dando legalidade para o pecado. Nós temos um advogado, né? Que está junto ao Pai, que é Cristo Jesus e tal. Então, é o justo juiz. Então, é esse conceito que a gente precisa entender. E a igreja, ela é um lugar de confronto mesmo, não adianta. Deus vai na igreja. Eu costumo dizer que esse ajuntamento revela muitas vezes o que há de pior em nós. Tem gente que tem dificuldade para perdoar. Só que ele não pode ir embora, ele tem que estar ali, porque é ali que o Espírito Santo de Deus vai tratar. É um louvor, é uma palavra, é um aconselhamento, a prática, né, do ajuntamento dos santos, aquela coisa toda, entendeu? Então, tudo isso está ligado à continuidade, porque o evangelismo não é o ídio só de ir lá e falar e virar as costas e vir embora. Né? Você vê que os discípulos foram ali, pregaram, mas houve um momento de tratamento, né? Tinha que levantar pessoas ali, líderes ali também, que dessem continuidade. Formar uma estrutura. Então precisa haver amor em nós. Amor pelas almas. E eu penso que essa questão aí de estar preparado, né? Quando eu disse aqui que a mensagem é simples, não quer dizer também que ela não precisa ser... Quer dizer também que algumas vezes ela não vai ser simples. Por quê? Porque há pessoas de diversas classes sociais com ideologias e conhecimentos que a gente não sabe muitas vezes. Então nós temos que estar preparados. Né? Isso. E essa ideia de estar preparado é muito interessante. Nós temos que estar preparados para reconhecer que em determinados momentos não somos tão preparados assim. Como nós vemos ali em Atos capítulo de número 11, a igreja de Jerusalém envia Barnabé a Antioquia, porque ouviu-se falar da igreja e de como que a igreja estava crescendo, e a glória de Deus estava tomando aquela igreja. Então Barnabé chega e ele encontra aquela igreja grande, naquela proporção e adoração e crescendo, e Barnabé vai ali, vai cuidando, vai tratando. Chega um momento que Barnabé diz assim: olha, eu não dou conta sozinho, eu não resolvo isso aqui sozinho, o que eu faço? Eu vou chamar alguém que é capacitado nessa área, mais doutrinariamente. Então, a Bíblia diz que ele pede que envie Paulo para estar com ele, e a Bíblia diz que Paulo chega, trabalha ali naquela igreja, Atos capítulo 11, na igreja de Antioquia. Eles trabalham, a Bíblia diz que no período de um ano eles foram sendo trabalhados por Paulo e Barnabé. Mas Barnabé era tão preparado que foi enviado, mas chegou lá e disse: olha, nessa área aqui eu preciso de alguém mais preparado que eu. Acredito que seja na área doutrinária. Então, ele chama alguém. A ideia da gente reconhecer que estamos preparados, somos preparados e precisamos estar, mas preparados também para reconhecer que vai existir momentos que eu preciso dessa ajuda, que eu preciso de alguém para estar me dando suporte. Porque se eu continuar sozinho, com o meu orgulho, com a minha soberba, dizendo não, a igreja de Jerusalém me enviou aqui e eu dou conta sozinho, e a igreja tem que acompanhar o raciocínio aqui, eu vou dar conta, nessa aí Barnabé se sobrecarregaria. A igreja, como o senhor disse, que os liderados é a cara do líder. Então, se Barnabé não reconhecesse, não estivesse pronto para dizer eu não consigo sozinho, não dou conta sozinho, ele automaticamente ficaria sobrecarregado, fadigado, estaria fazendo um trabalho cansado. Barnabé se perderia, Barnabé ele não teria condições ali de continuar, a igreja certamente não chegaria aonde chegou
quando ele reconheceu que precisava da ajuda de alguém melhor do que ele. E essa é uma lição que eu encontro aqui muito fundamental. Estamos preparados? Estamos. Mas reconhecer, eu digo preparados segunda vez, para dizer, preparados para reconhecer que nem em todas as áreas somos preparados. Isso Barnabé reconheceu. A igreja poderia entrar em falência. Se ele tomasse por orgulho e dizer, não, a igreja me enviou, eu sou o cara, né? Isso. Ele encontrou algum problema ali que ele disse assim, eu preciso de alguém para me acompanhar. E aí, quando Paulo chega, eles ficaram ali, a Bíblia diz claramente, um período de 1 ano. E aí, quando eles completou 1 ano, eu penso que nesse 1 ano que Barnabé e Paulo ficaram juntos, eles ali, foi o que o senhor disse, formaram líderes, deixaram a igreja estruturada. Sim, sim. E aí, então, eles puderam deixar, não, agora a igreja anda sozinha. Agora, deixa tocar, vamos seguir viagem. Mas Paulo sempre estava escrevendo uma carta, né? Não era... Ele estava controlando de longe, assim, controlando não, né? Mas acompanhando o crescimento, desenvolvimento. Às vezes você vai ver algumas cartas, por exemplo, que ele foi continuar o trabalho, mas ele estava cuidando de longe, né? Quando ficava sabendo que o pessoal saiu um pouquinho da doutrina lá. Opa, então manda isso aqui para eles lá, rapaz. Tão depressa, né? Saíram da doutrina. Então, isso é interessante, rapaz. E a questão é a seguinte, de nunca se achar preparado às vezes, porque por mais preparo que nós tenhamos, você vai para por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando eu saí do seminário lá do CETEMIT, acho que foi em 2005 que eu me formei, naquela época se tinha aqueles cultos missionários com bandeira, o pessoal... As meninas se vestiam com aquelas roupas lá representando cada país, aquele culto legal, aquela coisa. Aí meu olho ficava brilhando, né? E eu lá recém-formado do CETEMIT e tal. Não é que quando eu fui enviado eu achei que eu sabia tudo. Claro que não, mas assim, você vai com aquela empolgação de alguém que está recém-formado e aquela coisa toda. Rapaz, a realidade é muito diferente. Unidade cara com o povo. É muito diferente. E essa questão de nós às vezes não nos acharmos tão capazes, nos torna mais dependentes de Deus. Verdade. Mais dependentes de Deus, rapaz. Poxa vida. Verdade. E nós precisamos disso. Sim. E o problema é que nós estamos vendo pessoas que não dão o braço a torcer. Né? Simplesmente o tal do orgulho, a soberba, né? Complicado. Soberba é um problema sério. E aí eu glorifico a Deus por essa atitude dele, do Barnabé aqui no caso. A igreja continuou, ele reconheceu, tirando o peso das suas costas, dizendo assim, olha gente, vocês me enviaram, mas eu tô em um aperto aqui, eu preciso de alguém. Isso aí é comunhão, é dependência. É dependência. É humildade, né? Uma coisa interessante, rapaz, eu estou lendo um livro chamado Que Falem os Primeiros Cristãos. Rapaz, eu vou até ver se eu consigo achar aqui rapidinho. Deixei no Kindle aqui, porque ele tem uma frase de um pensador cristão. Dizem que ele foi Tertuliano, se eu não me engano. Ele foi o primeiro cristão, a primeira pessoa a falar frases de incentivo, né, aos primeiros cristãos. Aí, eu estou até rapidinho olhando aqui. Sim. Porque eu achei uma coisa interessante aqui, rapaz. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Tertuliano tentou animar um grupo de cristãos de sua congregação que apodrecia nas masmorras romanas, dizendo-lhes as seguintes palavras: a prisão faz para o cristão o mesmo papel que o deserto fez para o profeta. O próprio Jesus passou muito tempo sozinho para que tivesse maior liberdade para orar e se manter afastado do mundo. Aí ele fecha dizendo: os pés
não sentem as correntes quando a mente está no céu. Eita. Rapaz, quando eu li isso aqui, eu falei, não é muito forte, né? É como diz o outro, é para glorificar de pé. Entendeu? Por quê? Isso é a dependência, rapaz. Você está entendendo? Quando aquele texto que fala, aquele que não se tornar como uma criança, né? Não pode entrar, ou não pode entrar no reino de Deus, a criança ali, ele está dizendo que o que uma criança é de seu pai? Dependente. Né? Então, essa é a questão da dependência. Agora, quando nós nos acharmos, né? Eu sou, sei lá, tenho todas as formações possíveis que a academia possa me dar, né? Me proporcionar. E tá bom? Não tá bom. Porque o dia a dia lá fora é diferente. Entendeu? Os confrontos, tem muita coisa que dentro de uma academia, não tô desprezando a academia, por favor. Entendeu? Às vezes a gente tem que ter muito cuidado que tem pessoas que interpretam diferente. Mas não estou desprezando a academia, eu estou dizendo que a academia é boa, ela precisa existir, nós precisamos querer conhecer Deus mesmo, temos que buscar. Mas tem muita coisa que lá na academia você não vai... Não. É só vivendo. Aí eu não fechei, né? Eu não fechei. Quando eu disse que eu estava ali recém-formado e tal, a realidade do campo missionário tinha nada a ver. Assim, parece que a teologia, o meu conhecimento, pouco conhecimento que eu adquiri, estava me levando para uma direção e a realidade para outra, quando confrontados os dois. Não que o seminário não foi bom, o seminário me capacitou muito, me ajudou muito, né? Ajuda muito mesmo. Mas existem situações no dia a dia que nós vamos ter que lidar, meu irmão, que aí você vai ter que aprender, você e Deus ali, você vai falar assim, aí o que você vai fazer? Não adianta você correr por livros acadêmicos, porque não vai dar certo. Você vai ter que correr ao livro da academia, que é o joelho. Aí são coisas profundas, não desprezando nenhuma nem a outra, você está entendendo? A intenção da minha palavra aqui não é essa. Não desprezo nem a oração e nem a academia, mas a oração, a vida com Cristo ali, ela precisa ser vivida em verdade. E Deus ele vai nos capacitar, sim, para os ambientes diferentes daquilo que nos proporciona. Isso. E esse é um dos pontos que, por exemplo, eu, ao receber o convite do pastor Osiris de estar liderando hoje o Ministério dos Jovens da nossa igreja congregacional Zusa Mota, foi justamente por isso, porque ele me chamou, eu fui claro com ele, pastor, meu tempo é corrido demais, trabalho, estudo, e as aulas, por exemplo, voltam agora dia 6, e aí de segunda a quinta, presencial, sexta é online, fica gravado. Então, de segunda a quinta eu estou preso, ou seja, os 2 cultos na semana eu não estou na igreja, né? E se tiver algum trabalho, quarta também eu estou agarrado, né? Estudando. E eu falei para ele, eu faço a faculdade de teologia. E aí eu falei assim, aí os finais de semana que eu vou ter para estudar, por exemplo, vai ser semana de prova, qual o tempo que eu tenho para estudar? Eu chego da faculdade de 11 horas, eu vou estudar, eu particularmente, tem gente que consegue, tem gente que é... Sim, sim. Eu sou pouco determinado, penso assim, nessa parte, porque eu já estou morto, porque eu estou desde 6 horas da manhã acordado, trabalhando. Vai dar um desgaste, né? Isso, e aí eu falei assim, eu vou estudar nos finais de semana, e aí, com responsabilidade com os jovens, eu vou ter que ter alguns trabalhos que eu vou ter que estar presente, aquela coisa toda. E aí ele falou assim, não, mas pensa, ora, me responde depois. E eu fui para casa, pensei, eu falei assim, meu Deus, eu estou estudando. São 4 anos de teologia. E é trabalho, agora estou casado, né? E mais o estudo, e como que eu vou lidar com os jovens, por exemplo. E aí, uma palavra, foi essa que o senhor disse. A academia forma ninguém pastor. É o deserto, é essa prova. Eu costumo dizer o seguinte, que a teologia forma teólogo.
Isso aí, literalmente. E é o que a gente precisa entender, é que o estudo vai me dar capacidade, porque o estudo é ferramenta. Sim, a mente se abre para novos horizontes. Isso aí. Né? Mas eu vou pegar isso, aí a princípio eu iria rejeitar o convite de estar liderando os jovens. Por quê? Por causa dessas atividades minhas, né? Tanto o estudo e o trabalho. E aí eu pensei, poxa, eu estou projetando, né, chamar de Deus lá na frente. Daqui a pouco eu chego lá na frente sem ter passado por experiências. Verdade. Né? Verdade. E até o evangelista Paulo Henrique, ele me orientou a respeito disso. Não, rapaz, é bom para você ir, você vai aprender, você vai ter contato direto com eles ali. Então você vai pegando experiência, porque aí, imagina, eu estudo esses 4 anos sem ter experiência nenhuma, liderança nenhuma. Como que eu vou liderar? Você vai liderar a igreja sem saber liderar departamento, por exemplo. Né? Tudo isso é um aprendizado. Isso, né? e só fazendo, e só na prática que a gente pega isso. E aí foi que eu falei assim, não, eu preciso estudar, mas eu também preciso ter as experiências. E rejeitando não vai dar certo. E eu aceitei, espero que o senhor me dê graça. Não, mas Deus vai dar graça sim. Para continuar esse trabalho. Ô, Rafael, atender ao chamado, eu sei que há preocupações, né? Mas atender o chamado de Deus com o coração aberto é seguir rumo ao sucesso. Não o sucesso humano, mas o sucesso que o próprio Deus vai proporcionar. E quando eu digo sucesso, eu não estou dizendo que vai ser tudo às mil maravilhas. É que, como nós estamos estudando as revistas aí, está bem fresquinho na cabeça da gente, você vai ver que tiveram muitos milagres. Mas o apóstolo Paulo foi apedrejado, foi preso, apanharam lá na prisão, ele e Silas, né? Mas nós estamos falando desses homens hoje que são os nossos pais na fé, vamos dizer assim, e que foram homens vitoriosos. Sim. Vitoriosos. Então, abrir o coração para Deus, atender esse chamado. E uma coisa, o pastor José, você sabe que o pastor José é uma figura, né? E ele... Eu não vou usar a palavra aqui, mas vou usar outra palavra. Tá certo? Mas ele fala, Deus não chama desocupado. Deus chamou Davi estava onde? Estava trabalhando, rapaz. Moisés estava trabalhando, rapaz. Entendeu? Então... Os apóstolos, você vê, estavam ali, né? Trabalhando ali e tal. Então, ele não vai chamar desocupado. Aí você fala, rapaz, agora eu estou casado, eu estou fazendo ali, eu estou levantando 6 horas da manhã. É você que eu quero. Não, mas, rapaz, fica tranquilo, arruma um tempo aí, dá seu jeito. Entendeu? Nos orienta. Eu digo que Jesus chama prostituta, Jesus chama ladrão, Jesus chama essas raças todinhas de gente ruim aí, vem e me segue. Agora pro preguiçoso ele vai ter com a formiga primeiro. É isso aí, verdade. Vai aprender a trabalhar, depois vem. Você sabe, eu fico assim, às vezes, nós temos vários pastores no campo congregacional, mas tem um pastor que eu admiro bastante, eu admiro todos eles, tá? Todos eles. Mas o pastor Gabriel, que hoje está pastoreando a igreja no Conforto, e não estou falando isso para promovê-lo, até porque ele não precisa disso, né? Uma pessoa já com sua formação, com sua vida estabilizada, não precisa disso. Mas, rapaz, o camarada é reitor da faculdade, não sei o quê, é pastor de igreja, é não sei o quê lá no seminário. E eu fico pensando como é que esse indivíduo arruma tanto tempo para resolver essas coisas. Como é que pode? Eu fico assim, às vezes eu olho, rapaz, o que é isso? Eu estou aqui, todos os dias eu venho para cá, gravo capítulos da Bíblia. Está sendo edificante para mim, porque eu estou lendo a palavra de Deus, estou deixando algo para a posteridade mesmo que fala, né? Aí
você vai ali, às vezes veja 40 visualizações, 50, 15, 10, 5, né? Agora, nesse momento que nós estamos começando, mas eu penso que daqui uns dias, todos os versículos e capítulos da Bíblia estarão disponíveis no meu canal com a minha voz. Existem locutores aí muito melhor do que eu, não tem nem o que se comparar. Mas o benefício que isso está me trazendo espiritualmente, eu venho aqui para essa sala, eu vou aprendendo. Eu já cheguei a chorar aqui por um texto que eu estava gravando, a voz embargou, eu tive que dar uma respirada de novo, porque o tratar aqui, cara, é sensacional, rapaz. E depois você está pregando lá na igreja e você lembra daquele texto que você viu ali. Às vezes eu vou dormir, eu terminei agora o livro de Mateus todinho. Eu comecei em Tiago, fechei Apocalipse, e agora eu terminei Mateus, comecei agora, já estou gravando e editando o vídeo de Marcos. Aí eu vou deitar, vou dormir, às vezes eu perco sono, acordo pela madrugada, venho para cá. E aí eu coloco a playlist de Mateus, eu boto aqui no ouvido e vou deitado ali enquanto o sono não vem, baixinho, para não atrapalhar muito a esposa também, entendeu? E aí eu fico assim, cara, feliz, né, por Deus estar podendo proporcionar esse momento. E há um crescimento espiritual, porque a palavra de Deus, rapaz, ela é como martelo que esmiuça a pedra. Cara, não tem coração duro que essa palavra não penetre. Não tem. E há muitas vidas aí precisando de Cristo Jesus, né? Você citou aqui logo no início, Mateus capítulo 9, 35 e 36, e percorria Jesus as cidades e aldeias, né? Ensinando e pregando e vendo ele, as multidões teve grande compaixão porque andavam desgarradas, como ovelha que não tem pastor e tal, né? Então, as pessoas estão aí, rapaz. As pessoas estão aí. Às vezes, eu ando aqui pela comunidade, tem rua que tem uma igreja quase que na frente da outra. Quase que tem uma igreja na frente da outra, assim. Bem próximo mesmo. Sim. Mas você olhar o quantas pessoas ainda não foram alcançadas, você fala, ainda é pouco. Ainda é pouco. E nós não podemos parar. Nós não podemos parar. É inadmissível. E essa responsabilidade está com a gente. É de não parar. E deixar esse legado dentro do coração dessa geração para que eles dão continuidade a esse trabalho. É verdade. Nós estamos aqui deixa eu ver ali, 1h e 43 minutos. É um bate-papo agradável, graças a Deus. Podemos repetir, tá? A hora que vocês quiserem lá, você quiser aproveitar aí. É um pouquinho desconfortável aqui, né? Que Deus dê uma oportunidade de comprar um arzinho condicionado aí, ou arrumar um outro lugar melhor, mas por enquanto vamos ficar por aqui. Sim. Mas está à disposição, tá certo? Para a gente estar usando aí para a questão do evangelismo. Foi muito bom poder estar conversando com você. Eu gostaria que você desse as suas considerações finais, que você aconselharia para alguém que de repente vai assistir esse vídeo, né? Ou possa estar em algum momento assistindo esse vídeo e arde no seu coração o desejo por missões, por evangelismo, né? Porque está tudo ligado uma coisa com a outra. Mas às vezes ele se sente acuado, porque, como você disse aí, nós conversamos aqui no bate-papo, a pessoa não se sente capaz, né? Tem vontade de fazer, mas qual conselho você daria para essa pessoa, Rafael? Sim. O conselho que eu dou para quem está nos assistindo, né, nesse momento, é que não desista em meio às dificuldades. E não tenha vergonha de passar vergonha. Não tenha vergonha de passar vergonha. Vai errar, vai se atrapalhar, vai falar versículos contrários, mas persista no conhecimento, na graça do Senhor. Persistir, persistência, permanência, o labutar da palavra, trabalhar na palavra, o entender que o evangelho não é uma disputa de conhecimentos,
É a pessoa dizer, olha, mas como que eu vou evangelizar se eu não tenho muito conhecimento? Não, o evangelho não é disputa de conhecimento. Evangelho, evangelismo, evangelizar é apresentar alguém. É apresentar uma pessoa, Jesus Cristo. E pregar esse evangelho em tempo e fora de tempo. Em ocasiões oportunas e inoportunas. É pregar Jesus. Pregar esta pessoa, porque Jesus é o evangelho. E que isso seja algo que martele, queime, arde e possa arder no nosso coração. Para todos que estão nos ouvindo, tenho dificuldade, não sei falar bem, tenho vergonha. Eu acredito que se nós entendermos esses princípios, de que eu não posso ter vergonha de passar vergonha, eu não estou aqui para ficar falando bonito, eu não estou aqui para ficar disputando religião, crenças, não. Eu estou aqui apresentando uma pessoa. Eu estou aqui apresentando Jesus. Se nós conseguirmos apresentar Jesus, alcançamos o objetivo do evangelismo. Alcançamos o objetivo de anunciar, de fazer o ID do Senhor. Amém, meu querido, amém. Transmita aí o meu abraço a Esther. E a gente podia um dia, rapaz, fazer um bate-papo aí, trazer ela também aqui para conversa. Ela de repente. Não, mas é bom. Eu gostaria de conversar com ela, né, com vocês, né? De repente conhecer um pouquinho mais da história de vocês aí, sei lá, né? Sim, legal. Muito legal. Tá, o convite está aberto aí. Amém. Tá certo, a hora que quiser, vai ser um prazer muito grande. Rafael, que o Senhor abençoe a tua vida, tá? Continue sendo essa pessoa esforçada que você tem sido. A gente tem pouco tempo que eu estou aqui, eu já fiz 1 ano já, né, aqui na cidade de Campos, como pastoreando, e passou rapidinho. E a gente tem observado, né, a sua sede por fazer pelo anseio de fazer a obra de Deus, né? Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, teu lar, né? Amém. Tanto você quanto a Esther, seus familiares, e Deus cumprindo em vocês a vontade dele. Em nome de Jesus. Foi um prazer para mim muito grande poder estar aí esses minutos aí conversando com você. Uma conversa bem agradável. Amém. Eu queria só essa oportunidade de citar um versículo para finalizar as minhas palavras. Tá certo, não minhas, mas da palavra bíblica. 3ª carta de João, capítulo único, versículo 4. O texto diz: não tenho maior alegria do que a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amém. Repito, não tenho maior alegria do que a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. O evangelismo é isso. Andar na verdade, andar em Cristo, andar na palavra. Amém. Assim nós cumprimos o nosso papel. Amém. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém. Meu querido, se você gostou desse vídeo, compartilhe, tá bom? Me ajude aí para o canal crescer, para a gente poder ter condições de melhorar o ambiente, produzir mais vídeos, conteúdos, né? E se você conhece alguém que tem dificuldade com a visão, alguém que tem dificuldade com a leitura, indica o nosso canal. Todos os dias à meia-noite, um capítulo da Palavra de Deus está sendo postado ali automaticamente todos os dias. E com certeza eu tenho recebido algumas palavras de incentivo de pessoas com certas dificuldades e limitações, né, que estão podendo ouvir a palavra de Deus. Tá? Se você puder indicar o nosso canal, vai ser um prazer muito grande. Que Deus continue abençoando a tua vida. Se inscreva aí no Querubino Graça Cast, tá bom? Um abraço a todos, que Deus te abençoe em nome de Jesus.